mas hoje nós vamos, Deus, ou seja, eu costumo dizer, Deus me incomodou, e não é uma boa figura, né? Mas durante a semana, nos momentos de meditação, as coisas que a gente vê, Deus nos leva para um lado um pouquinho diferente. Eu fiquei dividido, mas eu quero compartilhar com vocês um texto do Antigo Testamento, uma história muito importante, que quem sabe possa nos ajudar nesse momento que a gente está passando como país, né? Que o Heitor, de alguma maneira, falou. Porque a igreja, ela vai continuar, seja o que for que aconteça na política. Não sei se você concorda comigo ou não. Agora, e o nosso papel não vai mudar. Talvez, se dê alguma situação muito mais opressora para a igreja, nós tenhamos até que ter um papel mais forte, certo? Então, não é disso que a gente está falando. Mas Deus quer nos mostrar, na verdade, o que Ele espera de nós como povo dele. E eu estou colocando ali, quando tudo parece soprar contra. E talvez, a cada dia, embora o Heitor tenha usado uma figura que eu amei, né? Que isso daqui que a gente está vivendo é o mais próximo do inferno que a gente vai viver, né? Mas a Bíblia fala de momentos de provação, certo? Momentos de perseguição. Aqueles momentos que podem ser mais difíceis para a gente passar, embora a gente saiba para onde a gente vai, qual é o nosso endereço, né? Ok? Então, quando tudo parece soprar contra, como a gente vai fazer? E se você lembra, a gente usou aí, há 2 domingos atrás, um dos salmos que a gente viu foi Salmo 11. E uma afirmação que ele faz ali é, quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Que pode fazer o justo? Quem são os justos? Por merecimento, ninguém. Nem eu, nem vocês. Duro falar isso, não é? Nós só conseguimos ser justos, Jesus mesmo falou, né? Quando aquele homem, o jovem rico, né? Chega para ele, Senhor, né? Tu não sei o que é justo, porque o Senhor é bom, né? Bom mestre. Ele falou, bom não, quem é bom? Só Deus é bom, não é? Então, nós somos justos quando nós aceitamos Deus na nossa vida, amém? E o sangue de Jesus nos limpa. A gente tem uma possibilidade de ser um pouco mais justo nos nossos entendimentos e Deus nos vê como pessoas justas. Mas que diferença nós podemos fazer no mundo quando todos os fundamentos estão caindo? Não é? Como a Bíblia Mensagem fala, né? Quando se instala o caos, o que pode fazer o justo? Eu queria que você tivesse isso em mente para esse texto do Antigo Testamento que nós vamos ver, para que Deus possa fazer algumas pontes para nós, no momento que a gente está vivendo, qual o papel que nós temos como cristãos, vamos falar assim, como filhos de Deus, neste momento, o que Ele espera de nós, amém? Essa é a proposta. Eu queria orar mais uma vez, para que o Senhor possa nos conduzir nesse momento. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, o Senhor me permitiu trazer essa mensagem hoje. Então, Pai, que ela possa chegar a cada coração. Fala a cada um, ministra tu, Senhor, não eu, para que saiamos daqui mais conscientes do que o Senhor espera dos teus justos aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Isaías 36 traz uma história interessante. Tem uma história da Bíblia que é tão importante, fala do rei Ezequias, que 3 livros da Bíblia contam mais ou menos a mesma história. Isaías, que era o profeta, que estava na época, era, como se diz, ele viveu no tempo daquele rei, Ezequias, que era um rei de Judá, o reino do sul, e está em 2 Crônicas também, 32, a gente vai ler algumas passagens, e também está no livro de 2 Reis, capítulo 19, contam a história desse rei. E a história acaba seguindo, porque fala dele desde o começo e fala um pouquinho para frente. Mas aqui é num momento muito difícil, de ventos soprando contrariamente. E esse texto nós tínhamos visto no começo da pandemia. Eu lembro, né, depois olhando lá, falei, quando é que mesmo eu usei esse texto? E tem até o vídeo lá, a gente pregando aqui sozinho, ali do lado, né, quando a gente estava fazendo ainda, gravando do celular. E, logicamente, que naquele contexto, o texto tinha uma finalidade. Hoje ele pode nos mostrar outras coisas. E eu queria compartilhar, então, essa leitura com vocês. Versículo 1 diz assim:
No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Ou seja, tudo que estava em volta, né? Então, de Laques, o rei da Síria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o rei da Assíria, em que você está baseando sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pulando para o versículo 13, fala assim: e o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Amém? É interessante esse texto, esse trecho que a gente leu, porque, só para a gente entender, né? E aí por isso que o tema que a gente vai ver aqui é quando tudo parece soprar contra. O mundo da época sempre funcionou com governos, né, que foram megalomaníacos, a gente pode falar assim, a vontade de mandar no mundo inteiro. Parece que isso está um pouco no coração, no âmago do homem. Não é? E não dá para dizer que todos os povos que tiveram isso não tinham Deus, eles tinham deuses, não é? Não eram ateus. Essa questão de ateísmo é um pouco moderna, vamos falar assim, não é? É mais dos nossos dias, que não deixa de ser um Deus também, não é? De vez em quando você precisa ter mais fé para falar que é ateu do que falar que você crê num Deus, qualquer que seja ele. Mas isso pega, então, Israel, Jerusalém, no momento. Algumas passagens só que eu queria trazer para você ver o contexto, né? E não vou falar ali, não vai estar projetado, mas só para você ter ideia. Deixa eu ver aqui se eu pego Reis. Segunda Crônicas 28, 29, fala justamente dessa... fala do reinado desse rei, né? Ezequias. Ezequias 29, 1, só você não precisa nem procurar se você não quiser, se você não quer gastar só buscar os endereços, mas capítulo 29 de Ezequias fala assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Fala o nome da mãe dele, que para nós pouco importa. O versículo 2 fala: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Amém? Foi um bom rei em Judá, no Reino do Sul. Ele fala: ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ou seja, ele acabou com todos os monumentos, lugares de outros deuses, né, vamos falar assim, idólatras, e ele trouxe o povo de novo para Deus. E no versículo, lá no final do capítulo 29, no versículo 35, né, fala: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Ou seja, aquele jovem, você que é jovem, né, de vez em quando, eu sou muito novo para pensar nisso, mas ele bem jovem, 25 anos, ele começou a reinar, e ele entendeu o que o Deus queria dele, e ele mudou tudo na sua volta, mudou aquele panorama idólatra de Israel,
Por isso Deus já tinha entregue, né, já tinha entregue o reino do norte, Israel, né, para o inimigo, vamos falar assim. Tá? E esse inimigo agora chega às portas do reino do sul. E outra, toma conta, pega todas as cidades em volta e sobra só Jerusalém. Nesse que eu falei de fortaleza pelo lado negativo, agora estou falando pelo lado positivo, né? Uma fortaleza ali que ainda continuava firme. E aí então começa uma luta, tá? Por isso o nome tudo parece contra, tá? O que nós devemos fazer quando as coisas são ruins? Nós podemos chorar, nós podemos abandonar a fé, ou nós podemos nos concentrar naquilo que Deus espera de cada um de nós, ok? Como justos. O que acontece aqui? Eu queria dividir esse nosso papo aqui em algumas partes. A primeira parte seria essa. Quando tudo parece soprar contra, reconheça a estratégia do inimigo. No mundo que a gente está vivendo hoje, né, parece que existe uma estratégia que está colocada. Não sei quanto você tem acompanhado a guerra na Europa, pelo menos as previsões de guerra. E hoje não se fala mais de uma guerra, embora você veja a Rússia lá bombardeando a Ucrânia e vice-versa, né? A luta hoje é muito mais de informação, de retóricas, certo? De narrativas. Então você vê, eu não sei se você vai um pouco mais fundo nisso, você fala ataques de falsa bandeira, de repente a própria Ucrânia ataca um alvo da Ucrânia, logicamente com os devidos cuidados, para depois falar, olha o que os russos estão fazendo, e vice-versa, né? É uma narrativa. Então é uma guerra muito mais de narrativas, uma vez que a internet está aí, todo mundo fica sabendo. O mundo, então você toma o mundo, você pega o mundo a seu favor ou contra você. Parece que a gente está vivendo um pouco disso. Então, quando alguma coisa desse tipo acontece, eu acho que o nosso país, nesse momento, está precisando prestar atenção nisso, reconheça a estratégia do inimigo. E o inimigo ali, Senaqueribe, com os seus comandantes, usam de estratégias muito interessantes que podem servir de exemplo para a gente. Então, qual a estratégia que o inimigo usou ali? Tá? Então, reconheça a estratégia. Podia dizer, busque identificar. Preste atenção na estratégia que o inimigo está usando aqui. Tá? E Senaqueribe ali não foi diferente. A primeira coisa que ele fez foi explorar. O inimigo sempre busca explorar nossas fragilidades com narrativas. O próprio Isaías 36, do versículo 8, né, que a gente pulou, traz uma narrativa interessante. Ele fala assim, façamos agora um tratado com o Senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Eu não vou trazer todo o texto, porque, né, tem muito texto aqui, são 3 ou 4 capítulos em cada um desses 3 livros da Bíblia, né? Mas é interessante o que o povo está falando. Quem é você para nos atacar? Quem é você para dizer que você pode resistir a nós? Um detalhe interessante aqui, você pensar, quem é o inimigo, neste caso? Tinha Senaqueribe, mas Senaqueribe é como se ele estivesse lá na Síria, longe, e ele criou tanto poder, a Síria estava tão grande, dominando tantos países, que ele podia se dar o luxo de colocar um gerente lá para tomar conta daquilo. E ele colocou um comandante lá para ir para tentar entrar em Jerusalém. Não é? E foi o que ele fez. Ele pegou lá um comandante, e era esse comandante que falava lá. Os enviados do rei falam, poxa, não fala em aramaico para a turma não entender, vamos falar em outra língua aqui para não ter problema. Falei, não, cara, eu quero botar a boca no trombone mesmo, quero o pessoal no muro lá, eu quero que todo mundo ouça o que o todo-poderoso Deus, o rei da Síria, está falando. Amém? Então, quem é o inimigo nos nossos dias? E Deus, nessa semana, me incomodou muito disso. A gente fica com essa lutinha aqui entre esquerda e direita, sim ou não? Né? Eu acho que os caminhos estão bem claros, eu já falei disso aqui, não quero usar o púlpito para isso. Você tem que decidir. Mas, o que eu vejo claramente, o que Deus me mostra, que existe um outro nível. Tem um outro nível espiritual, certo? Que a gente já tem falado. Mas aqui, digamos, esse comandante, os comandantes que estão em guerra aqui,
não são quem está controlando o jogo. Parece que existe um Senaqueribe que já falou, essa guerra está precificada, certo? E é só uma questão de tempo para ela entrar. Mas o que nós, como Ezequiel e o seu povo, deveremos fazer com relação a isso? Nos render? Porque essa narrativa aqui era para o povo que estava no muro, ou seja, os israelitas que estivessem lá, falando, não, é melhor mesmo me render. Não é? Mas o inimigo usa essas narrativas para bater mais, minar. A segunda coisa que ele faz é minar a nossa confiança pessoal. E Senaqueribe usou isso ali com o povo judeu. Vamos ver o texto aqui. Versículo 12, fala assim, pensam que o meu Senhor mandou dizer estas coisas só para vocês? Não é? Ele disse também para todo o povo, né? Estou colocando no WhatsApp, estou colocando no Instagram, estou colocando no Twitter, estou disseminando essa informação aqui. E não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Um dos textos mais duros que tem na Bíblia. Né? Falou, rendam-se, aceitem o que está sendo imposto para vocês, porque senão vai dar ruim. Essa é a narrativa. Ok? E também minar a confiança em Deus. E eles continuam dizendo no versículo 12, não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Grande rei, né? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? E aí interessante, né? Como qualquer populista e qualquer coisa que a gente tenha escutado por aí, o inimigo usa narrativas para prometer soluções fáceis, né? E não foi diferente ali. Versículo 16 fala assim, não deem atenção a Ezequias, o rei de vocês. Assim diz o rei da Síria, venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Por que eu estou grifando essas palavras aqui? Primeiro, a parte, não resista. Me aceite. E a segunda é, até que eu os leve a outra terra. Ou seja, né, tem uma retórica aí do plano de 2030 que fala assim, vocês não terão nada e serão felizes. Não vou entrar nesse mérito aqui, não é? Mas é mais ou menos isso, falam, até que eu os leve. Ou seja, vocês não vão ficar onde vocês estão. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Essa foi a narrativa, né? Então, o que o justo pode fazer? Quando tudo parece soprar contra, faça o que estiver ao seu alcance. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. E que eu peço para que vocês também reconheçam e pensem na sua realidade como cristãos. Amém? Faça o que estiver ao seu alcance. O que Ezequias fez? Ele tinha tomado medidas, tá? Nem todas boas. Ele fez algumas besteiras. Se você diz Isaías 20 a 30, sempre fala lá de várias coisas, tá? Mas ele fez coisas boas, fisicamente falando. Eu estou indo para 2 Crônicas 32, né, que é um dos textos que fala. No versículo 2, fala assim, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda a água? Ou seja, a cidade de Jerusalém fortificada, seus muros, tudo bem. Ele construiu um outro muro, né, o texto vai dizer, e a água que você podia tomar, aqueles lagos, açudes do lado de fora, ele secou tudo. Falaram, você quer vir aqui? Se vira aí sem água, traz suprimento, faz tudo, porque eu não vou dar para você de bandeja coisa para você usar contra mim mesmo. Não é? Foi o que Senaqueribe fez. Versículo 5 fala assim, depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele.
Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e recurso os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Ok? E aí ele foi mais longe. Versículo 6 fala assim: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com todas as palavras, com estas palavras: sejam fortes e corajosos. Amém? Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com eles. Amém? Podemos ler junto esse versículo 7? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com eles. Amém. Providências humanas. E trabalhou com fé. Preparou o povo para aquele momento que eles estavam vivendo. Né? E aí, segue só um pedacinho mais, no versículo 8 fala: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Amém? Então, o povo estava ali, estava preparado. Vamos dizer uma coisa: quando começam as narrativas, as famosas fake news, né, que a gente está escutando tudo, é porque o inimigo não consegue abater na raça, não é verdade? Já percebeu isso ou não? Se você pega lá Isaías, acho que são 3 capítulos, você pega a Crônica, são mais ou menos 3 em cada livro, lá em 2 Reis também. Se o povo de Jerusalém tivesse tão vulnerável, eles tinham simplesmente entrado e acabado com eles, não é verdade? Eles já tinham acabado com todas as nações. Quando você começa a ouvir muita fake news, muita narrativa estranha, que você escuta, não acredito, né? Você começa a ver que é porque, de repente, o inimigo não é tão forte assim, ou você não está tão fraco assim. E eu chamo vocês a pensar nisso. Nós não somos tão fracos assim. Nós temos Deus do nosso lado. Amém? Então, façamos a nossa parte, a terceira parte. Apresente ao Senhor o que estiver além do seu alcance. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo. Alguns de nós fizemos aí jejum na outra semana, né? Convido a vocês, essa semana vou estar em jejum, e eu queria convidar vocês para sexta-feira à noite, né? A menos que você vá para balada, alguma coisa assim, muito legal, né? E se não é o teu caso, sexta-feira às 8h30 nós vamos estar aqui. Depois a Ana vai mostrar aí alguma coisa. Nós vamos ter a nossa vigília, estava marcada para o começo do mês, não deu para fazer. E eu queria que no dia 28, sexta-feira, a gente estivesse fazendo um culto de vigília aqui, orando por nossa nação, que Deus faça o melhor para essa nação. Amém? Então, sexta-feira às 8h30, a gente não costuma varar à noite, porque vai vigília, você fala, vamos ficar até de manhã. Nós não vamos fazer isso, mas provavelmente até umas 11, 11h30, né? Meia-noite a gente vai estar aqui, tomar um lanchinho junto, vamos orar e vamos ver o que está junto com o Senhor nas decisões que Ele tem para o nosso país. Amém? Então, apresente ao Senhor aquilo que estiver fora do seu alcance. Isaías 37, está vendo? Já está no próximo capítulo, continua falando daquela história. Versículo 16. Fala da oração de Ezequias. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Deixa eu só colocar aqui um pano de fundo. Senaqueribe ficou lá falando aquelas coisas, aí o Senhor colocou lá uma dispersão, outra guerra que ele teve que ir, mas antes de ir ele escreveu cartas tão doloridas quanto aquelas que ele já tinha mandado, e essas cartas chegam lá para Ezequias, e Ezequias, né, uma coisa dos judeus que tem quando vão rasgar a roupa, né? Rasgar a roupa é como você um de arrependimento, de remorso, uma coisa muito dura, que é muito duro de escutar, e ele rasgou as roupas e foi para o templo orar ao Senhor. E essa daqui é a oração que ele fez. Versículo 16 do Isaías 37. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve,
Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Ou seja, um santinho bacana, você tem devoção àquilo, mas o que é aquilo, né, na verdade? Senão um pedaço de madeira, de algum, hoje em dia seria de gesso, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas que poder tem aquela figura, aquela imagem, né? Deus fala lá nos 10 mandamentos para você não ter imagens e tudo mais, e adorar somente a Ele, ok? Então, atiram os deuses delas no fogo e os destroem, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Essa foi a oração de coração de Ezequias, levando o assunto a Deus. Então, quando tudo parece soprar contra, confie que o Senhor responderá. Amém? Colocamos a Ele, nós estamos orando a Deus, espero que você também esteja orando a Deus, pelo aquilo que Ele vai fazer no nosso país. E Deus responde de duas maneiras. Primeiro, nesse caso, né, Ele responde a Senaqueribe, e depois Ele vai responder sobre o futuro de Judá. Versículo 21 fala assim: Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, o rei, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Deus ouve as nossas orações, amém? E não era diferente naquele tempo. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. O Senaqueribe, né? A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a sua voz? E contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Eu, porém, sei onde está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Os soldados eram tão grandes, né, que eles iam caminhando e jogavam, e pulavam para dentro do cerco. Né? Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo, que foi o primeiro rei, né? Antes de Ezequias. Bem, essa foi a palavra de Deus. Não entrará. É interessante que o povo depois, ele livrou, a gente vai ver aqui, né? O povo de Israel, do reino do sul, né? De Judá. Mas lá para frente o povo continuou ainda se negando a seguir o Senhor. E o povo acabou sendo realmente dominado pela Babilônia. Parece que muita coisa depende do nosso coração. Mas naquele momento, como o coração do rei e do seu povo ali, né, todo mundo estava alinhado com o rei, foi positivo, Deus respondeu favoravelmente a eles. E Deus foi mais longe na resposta. Né? Fala, Deus declara sobre o futuro de Judá. E ele fala, você, Ezequias, darei um sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. E aí o versículo 32 fala assim, o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Amém? Então, eu não sei como você está vendo o nosso país.
E eu estou querendo ser aqui muito correto diante de vocês. Eu tenho uma visão política, ok? Não quero mentir para vocês. E vocês sabem, eu já falei isso. Fora do púlpito, mandei até vídeo para vocês falando qual é a minha posição. Quem eu votei no primeiro turno e quem eu vou votar nesse segundo turno. Existe uma bagunça danada sobre esse tema nas igrejas. Logicamente, pelo menos 80% das igrejas têm tomado uma posição conservadora, vamos falar assim. Mas tem uma parte da igreja que... E outro dia eu vi um vídeo de um pastor muito famoso e eu fiquei muito triste de ver aquele vídeo. Porque, para manter a sua posição, ele usou tantas destas narrativas que a gente tem ouvido por aí. Eu falei, não é possível que um pastor de uma igreja grande, sei lá, 3.000 pessoas, 8.000 pessoas, né, tem coragem de trazer essa pauta para fazer um pronunciamento. Vocês viram meu pronunciamento, eu tentei ser mais honesto possível, né? E eu fui indignado, porque Deus um dia vai cobrar. E eu estou de novo falando. Se o resultado da urna for diferente daquele que eu imagino, e vocês sabem do que eu estou falando, não é? Tudo bem, nós vamos seguir em frente. Mas, uma vez eu compartilhei com alguns dos grupos da igreja uma posição de um pastor pentecostal do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Ele falando, por que eu não posso pregar nos países da janela lá 1040? Por que eu não posso pregar em alguns lugares da Ásia? Por que eu não posso pregar na China? Né? Porque a lei não deixa. Porque a lei não deixa. Outro dia, ontem, nosso irmão Alfredo Rô, que alguns conhecem, né? O irmão do nosso irmão Roberto, falecido recentemente, nosso presbítero, mandou uma coisa que eles foram entregar, eles são de Gideões. Mesmo vocês que nos visitam, alguma vez na vida vocês já viram umas bibliazinhas pequenininhas assim, né? Marronzinha ou branquinha. Essas bíblias, se você vai num hotel, está lá na gaveta do hotel. Se você, né? Várias coisas eles distribuem e muitas pessoas foram resgatadas por esse trabalho de fé. Amém? Outro dia eles foram entregar na porta de um colégio do interior, não vou lembrar a cidade aqui, e alguém viu, pegou uma criança e falou, o que é isso? E era uma biblinha. Falou, essa biblinha que estavam distribuindo na porta do colégio. Estão entrando com um processo contra os Gideões. Porque o nosso país é laico. Mas eu acho que o pessoal confunde um pouco, também é parte da narrativa. Se o país é laico, significa que você é aberto, certo? Ou seja, eu não preciso de Deus para viver nesse país. Não quer dizer que é contra Deus. Isso é outra coisa, não é? Um país contra Deus é outra coisa. Então, parece que nós, dependendo da nossa posição, essas coisas vão ser aceleradas ou elas ainda podem ser um pouco refreadas. O mundo já tem um dono, gente, eu não quero aqui falar mais profundamente. E não é Bolsonaro nem Lula, sabia disso? Não é. Não é. Agora, esse dono, ou esses donos, eles querem mandar no mundo sem Deus. E por isso eu sou contra. Em cima deles, tem o que a Bíblia chama de principados e potestades do ar, que os influenciam, porque eles se abrem para o inimigo. Amém? Mas em cima desse terceiro nível, existe o céu onde Deus reina. Amém? Soberano, que olha para tudo isso, meneia a cabeça para eles, ó. Não tem para vocês. Eu não vou deixar. Quando eu deixar, vai acontecer. Mas enquanto eu não deixar, por onde você veio, você voltará. O que é que nós estamos, então, definindo aqui? Nesse nível mais baixo da cadeia, se nós vamos ter uma pessoa que ainda pensa como estadista, com todos os defeitos do mundo, e então é movido por ideais, ou se a gente vai colocar lá um gerente. Tem vários países do mundo que já tem um gerente. Você presta atenção no que eu estou falando. Eu não sou maluco. Mas eu quero que você pense nisso. Qual é o processo de quem manda no mundo? Eu vou tirar um cara estadista é ruim, porque um cara estadista é cheio de ideais. Esse negócio de pátria, família,
liberdade, esse negócio está muito ruim, os caras não vão consumir direito. Eu quero colocar um gerente. Porque com o gerente, eu precifico o gerente. Quanto você quer ganhar? O que é bom para você? Jesus falou, né, do assalariado, né, está lá em João 10:10. Ele fala, o pastor é aquele que... O assalariado. Quando o bicho pegar, o assalariado vaza. Não é assim? Porque ele não tem amor pelas ovelhas. É isso que está em jogo. Você decide. Esse pastor do Rio falava assim, ó, por que existe... Falou, na Venezuela, Deus está no controle? Tá, não está? No Chile, Deus está no controle? No Brasil, Deus está no controle? Tá. Mas, e por que lá tem gente com tanta dificuldade? Porque Deus não vota. Deus não vota. Ele transferiu para nós a responsabilidade, para mim e para você. E por isso eu estou abrindo esse outro parênteses. Você está no visitante, eu peço até perdão para você, não é o que eu costumo fazer aqui. Mas Deus me incomodou com isso. Falando, fala mais especificamente. E é o que eu estou fazendo, amém? A decisão é sua. A igreja vai continuar? Ela vai continuar. Deus vai nos usar? Vai. Mas nós podemos ser mais abençoados naquilo que a gente faz ou não, dependendo da nossa posição. Nós vamos colocar um assalariado ou alguém que ainda tem alguns ideais, por mais problema que ele tenha. Amém? Último ponto aqui. Quando tudo parece soprar contra, o Senhor cumpre o que promete. E ele fez aquilo naquela época. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Era esse o número de pessoas que estavam em volta. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Né? Alguns falam que essas mortes aconteceram por contaminação, febre bubônica, não importa muito para nós, certo? Porque eles estavam lá sem água, ficaram sitiados lá, sitiando a cidade, e alguma praga, alguma coisa, Deus usou e dizimou eles. Ou seja, nenhuma flechinha eles atiraram lá. E o rei acabou fugindo de lá. O texto segue falando, certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, não o Deus verdadeiro, né? Em Nisroque, seus filhos, o nome que está aqui bonito, né? Adrameleque, se alguém quiser dar um nome de um filho, e Sarezer, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Kaiser, né, um escritor de teologia, destaca que o contraste entre os resultados da oração de Ezequias a Deus e da oração de Senaqueribe ao seu Deus, né, que foi totalmente incapaz de salvá-lo. Eu não sei quanto a você, o que você acha. Eu creio num Deus que é poderoso, que está no controle de tudo. Mas nada do que ele está fazendo aqui, ele não vai fazer, ele decidiu agir através de nós. Entende isso? Ele decidiu agir através de mim e de você. Que nós, como justos, faremos nesses dias? Eu vou estar em jejum a partir de amanhã até domingo que vem, se Deus quiser, como já fiz na semana passada, dei uma trégua essa semana, né? E convido você, se quiser. Jejum é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, o que eu fiz, eu pulei o café da manhã. Terça-feira vim aqui para a igreja, eu pulei o almoço, não é? Então, é um jejum parcial. Eu e a Neide acabamos pulando, né? A Neide forçada, talvez não. Mas acabamos pulando o almoço. E vai fazer a diferença? Mas é um momento que você, assim, Deus parece que fala, poxa, o cara pelo menos está fazendo um esforço, eu vou ouvir o que ele está falando. E qual é a nossa oração? Para que o louvor? Para que nós vamos fazer a vigília na sexta-feira? Para que a gente fale, Senhor, por mais que a gente tenha lado, por mais que a gente tenha entendimento de qual é a sua vontade, nós queremos realmente seguir a tua vontade. Amém? A tua vontade. E, de repente, ele me mostra claramente que eu estou errado, certo? Ou que a maioria dos cristãos estão. Mas, por quê? Porque a vontade dele é que tem que prevalecer.
não a minha. Ok? Então, eu queria terminar com um texto que não está aqui. E se você tem aí a sua Bíblia, aí peguei, né? Todo mundo na curva, né? Eu queria ir para uma profecia de Joel. Joel capítulo 2. Quem é bom de endereço, vai rápido aí. Joel, Velho Testamento. Quantos livros para trás de Mateus aí? Joel. Joel 2, versículo 12 para frente. Vou ler alguns versículos. Se você está sem Bíblia, escuta. Você está no seu celular, né? Joel diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, que era um costume judeu, né? O senhor está pouco se importando se você usa barba, se você tem tatuagem, se você está de bermuda, se você, né, está com o cabelo penteadinho que nem o de João, né, que casou agora está com o cabelo de homenzinho bonitinho, né João? Desculpa, João, só para quebrar um pouquinho aqui o clima. Certo? Ok. Então, rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Amém? Eu creio que Ele não vai mandar a desgraça. Não sei se você tem ouvido algumas profecias, tem muita gente profetizando aqui sobre o Brasil, né? O versículo 15 fala: troquem a trombeta em Sião, toquem, né? Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem-se à assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. E assim segue o texto, né? E aí, no final, no versículo 28 e 29, a resposta do Senhor, o dia do Senhor, fala assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Eu não sei quanto a vocês, tem muitas teorias, muitos estudos sobre esse texto, mas alguns falam que isso daqui, que seus filhos e servos profetizarão, aconteceu no dia de Pentecoste. Mas aqueles os estudiosos, eu acho, com os quais eu concordo mais, é que isso não parou ali. E tudo indica que nos nossos dias, a gente já está vivendo isso, o número de servos e servas do Senhor que estão profetizando, estão trazendo palavras. Tem muitas profecias sobre o Brasil, que algumas já se cumpriram, outras vão se cumprir. Então, eu creio que antes do Senhor voltar, nós ainda vamos viver esses dias. Eu não sei quanto a você, como é que você vê a tua fé, mas eu quero viver esse avivamento. Amém? Eu quero fazer parte de uma coisa mais profunda que Deus está preparando para o nosso país. Tudo indica que nosso país vai ter uma proeminência, não só como fornecedor de comida para o mundo e energia, mas eu acho que do Brasil sairão, tem muitos ministérios, né, que cresceram muito, Deus está abençoando em função disso. Jesuscope é um, a Monte Sião é outro,
né, entre universitários e tudo mais, mas eu creio no mover sobrenatural do Senhor sobre a igreja. Então, querido, querida, eu queria dizer para você, se você está sentadinho, gostosinho, eu vou separar um tempinho, vou administrar um pouquinho o tempo, vou estar ali, né? Eu vou fazer um esforço muito grande, domingo às 10 da manhã, eu tenho que estar lá, nossa, vou ter que acordar cedo para estar no culto lá às 10 horas da manhã, e aí acabou. Eu digo para você, tem muito mais que Deus quer para você. Amém? Tem muito mais que Deus tem preparado para você. Então, te prepara. Faça a sua parte, como Ezequias fez. Ezequias não deixou a porta, o muro caído, ele não deixou o povo sem ânimo, tá? Aquela palavra é, maior é o que está conosco do que o que está com eles, amém? Ganhe aqui um ou outro, maior é o que está conosco do que o que está com eles. O Brasil está se preparando para ser um pouco uma barreira para esse outro nível de poder que quer assimilar o Brasil. Por isso eles estão tão chateados com a gente. Percebe isso ou não? Só eu percebo. Deixo para você essa inquietude. Quando você ouvir algumas narrativas aí, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, tenta olhar por trás das palavras. Já viu assim? De repente você vem aquela palavra, né? Você tenta olhar tridimensionalmente para as palavras. O que está por trás disso que estão falando? E o Senhor vai responder a você. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento, por trazer essa palavra totalmente fora do que a gente estava fazendo. Peço, Pai, que o Senhor nos conduza durante essa semana última, antes da votação, Pai, das eleições. Peço que o Senhor nos conduza, além disso, como teu povo, como justos, num momento tão atribulado que a gente vive como nação. E nos ajude a entender qual é o nosso papel em tudo isso. Como nós falamos há uns 2, 3 domingos atrás, quando Daniel e os seus amigos foram ali, chegaram na Babilônia, com aquela tentativa do rei de assimilá-los, absorvê-los na cultura, que eles pudessem gostar tanto daquelas benesses, daquelas coisas que estavam em volta deles, que eles deixassem de pensar nas origens deles, do Deus que eles seguiam. Eles se posicionaram. E o Senhor deu vitória a eles naqueles momentos. Eles conseguiram manter a fé deles no meio de um povo idólatra, Senhor. Talvez seja isso que o Senhor esteja pedindo para nós. Talvez seja isso que o Senhor colocou no meu coração e eu não consegui traduzir da melhor maneira possível para o teu povo aqui, aqueles que nos escutam também, Senhor. Nos mostra o que o Senhor espera destes justos. Em nós não existe justiça, mas em nós reina a tua justiça, aquela justiça que Jesus conquistou na cruz. Quem sabe hoje é o dia, Pai, que alguns abram o seu coração para ti. Visita cada um, que eles possam fazer essa oração nesse momento. Senhor, eu quero entender mais do que o Senhor tem para mim. Senhor, eu abro o meu coração para ti, fala ao meu coração. Senhor, estou cansado de buscar no mundo, nas coisas, na religiosidade mesmo, Pai. E eu quero ter um contato mais real, mais efetivo, mais próximo de Ti. Fala o meu coração, qual é a Tua vontade? Como eu devo me posicionar neste mundo? Eu quero ser como aquela pessoa que o Heitor falou. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Recebe-me na tua família, Pai, que o Senhor possa ser o meu Deus e o meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube, também pode nos seguir no Instagram, no Facebook,
E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.